Estela, inclusive vocês fizeram uma mobilização agora, nas últimas semanas, né? Teve a Assembleia dos Professores, nós tivemos inclusive uma manifestação na última sexta-feira, né? Uma carreata, e o foco é a questão dos professores locais, do magistério local do município, é isso, Estela? Vamos fazer uma retrospectiva. Nós temos a Lei Federal do Piso Nacional, certo? Uhum. Essa lei, todo ano, o cálculo dela é feito pelo número de alunos, a arrecadação, o fundo que se tem do Fundeb, né? Sim. Que é um fundo especial para a educação. Então, deixar bem claro isso, que nós temos o dinheiro próprio da educação, né? A educação é o servidor? Mas é todo um caminho que foi feito de 2008 para cá, para a gente organizar a valorização do magistério, a valorização da educação e para que a gente tenha um melhor atendimento da população, das crianças, das nossas escolas públicas. E o Fundeb, o cálculo vem sendo feito. Nós tivemos ali o ano da pandemia, em que todo mundo teve zero, né, 2021. Certo. Em 2022, normalmente até aqui, ele vinha sendo só um pouquinho a mais do que a inflação. Ali, uma valorização um pouquinho a mais da inflação, né? Mas aí, como nós não tivemos o ano de 2021, nenhum reajuste, o que aconteceu foi um acúmulo, né, de fundo. Certo. E a gente teve assim, na outra administração de Mandaguari, o último ano, o piso nacional não foi cumprido em toda a carreira. Somente foi dada a inflação aos servidores. Por mais que a gente tentasse conversar com o gestor, dizer que era importante que ele continuasse cumprindo o piso, porque sempre cumpriu, mas no último ano, fechamento de mandato e um ano com pandemia, que foi 2020, não houve acordo para isso. Em 2021, nós não tivemos piso, né? E em 2022, eu estou fazendo todo um histórico para que as pessoas entendam. Em 2022, o que aconteceu com esses achatamentos que houve desde 2020, a tabela dos professores de Mandaguari, ela estava toda achatada. Então, quem estava entrando estava ganhando quase que igual a quem estava há 20 anos no magistério. Então, a carreira, né? Porque assim, o que é que rege? O piso nacional e também a lei municipal. A lei municipal é o plano de carreira, é o nosso plano, onde rege tudo o que acontece na carreira do professor de Mandaguari. E isso em Marialva, isso em Jandaia, em qualquer cidade. Então, desculpa. Pois não, fique tranquilo. Com o não cumprimento, essa tabela achatou. E o ano passado nós tivemos toda uma mobilização que você viu os professores irem lá para a prefeitura e a gente quer deixar bem claro aqui, a prefeita Ivonéia nunca deixou de nos receber, né? Sempre manteve um canal aberto de diálogo, mas naquele momento a gente fez todo um trabalho, nós diminuímos os percentuais na tabela, para que os professores pudessem ter de novo organizado a sua tabela. Então, ano passado, Raspinho, os professores de Mandaguari perderam muito já, sabe? Tiveram os 33%? Tiveram, que era dos 2 anos acumulados. Mas, ao mesmo tempo, eles abriram mão de muito percentual que havia, né? Talvez, depois, se você abrir um pouquinho o professor Lucas, ele pode te explicar um pouquinho os percentuais que já foram diminuídos, né? O professor Lucas, que está aqui com a gente, é o nosso secretário de municipais, né, regional. Eu até gostaria de entender isso, Estela, como que se dá essa relação, porque a APP, ela é uma entidade, a Associação de Professores do Paraná, Sim. Que agrega os professores estaduais. Como que se dá essa relação com o magistério municipal, que também tem o seu sindicato? Não, área de atuação. Né? São 2 sindicatos cutistas, Sim, né? sim. Nós somos ligados à CUT, que é a Central Única, mas, ao mesmo tempo,
a parte do magistério sempre é deixada para a APP, e a gente estava aqui anteriormente, né? Sim, sim. Antes da criação de qualquer sindicato de servidor de Mandaguari, a gente já tinha APP aqui, porque quando eu fazia a faculdade aqui, a FAFIMAN, em 82, nós já tínhamos a APP em Mandaguari. Uhum. Então, a APP ela tinha já a jurisdição. E como nós criamos a Secretaria de Municipais há muitos anos atrás, hoje nós atendemos no Paraná cerca de 200 municípios da APP, né? Com sede hoje? Sim. Metade do Não. estado. A sede é regional. Correto. Então, por exemplo, a nossa regional, ela abrange Mandaguari, Jandaia, Marialva, Bom Sucesso, Marumbi e São Pedro do Ivaí. São 6 municípios que nós cuidamos. Eu falo que, por exemplo, o professor Lucas é um secretário regional, porque ele cuida não só do município de Mandaguari comigo, né? Ele cuida também dos outros municípios que nós temos da jurisdição. Então, a gente cuida de 4 municípios. Então, voltando um pouco, então, essa é a configuração. A gente trabalha muito harmonicamente, sempre, né? O Cismav, que era de Marialva, né? Até a vinda do Hélio para cá, o Hélio é um companheiro lá, a gente fez muitas lutas juntas em Marialva. E aqui também, a gente apoia, é claro, porque o que ele reivindica não é nada além daquilo que é o básico e o mínimo, né? Então, tem algumas pautas comuns, né? Por exemplo, quando o Cismav pede o vale alimentação, isso tudo é para todos, todos os servidores, né? Então, assim, não há nenhum impedimento que o servidor esteja nos 2 sindicatos, não há, né? Ele pode estar lá e pode estar aqui também, usufruir de algumas coisas de lá e o nosso... Mas, assim, especialistas na educação somos nós, né? Que entendemos tudo isso, de plano de carreira, de piso nacional, de luta nacional, porque começa com a luta nacional. Né? Ela não se concentra em Mandaguari. A luta, ela inicia lá no MEC, em Brasília, nós temos a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. E a partir dali é que nós temos o direcionamento da luta que vem para os estados, no caso da APP, e chega até os municípios, né? Bom, voltando lá na questão do achatamento da nossa tabela, né? Então, o ano passado, nossos professores lutaram muito para voltar a ter uma tabela, que eles não tinham nem noção de como é que estava a tabela deles, tinha sido toda bagunçada, toda desmantelada. A gente fez toda uma luta, reorganizou, transformou isso em lei, seja professores, seja educadoras, seja auxiliares. Então, a gente fez, né? As auxiliares é que agora que nós estamos acabando de resolver a questão de tabela, né? Mas foi tudo organizado ano passado, com muito sacrifício, deixando de muitos direitos para poder organizar. Certo. E a nossa fala ao final de toda aquela negociação foi: o ano que vem que a gente não tenha nenhum estresse, cumprir o plano, o piso em toda a carreira e acabou. Porque a lei é clara, o piso é no salário base, depois você tem a carreira e você tem que cumprir a tabela de carreira. Então, o que aconteceu esse ano? Primeiro, nós fomos procurados no final do ano passado, ali pela gestão, para nos falar da intenção de trazer a database para janeiro, que ela era em março, né? Para que a gente pudesse fazer um acerto daqueles meses do ano de 2021, 21 ou 22? 21, 21. Então, houve toda uma negociação para vir para janeiro. Para nós, da educação, é sempre o ideal, porque o piso nacional, ele começa a funcionar e a valer no país a partir de janeiro. 1º de janeiro. Então, para nós, falamos, desde que nós compramos o piso nacional em toda a carreira, não há problema. Então, até ali não houve nenhuma objeção da nossa parte. Quando nós iniciamos esse ano, né, ali em janeiro, nós fomos, então, chamados pela Câmara Municipal de que um projeto de lei estava sendo encaminhado e que estava sendo dado a todos os professores 6%.
e que somente aos que não ganhavam o piso é que iam ganhar os 14,95, que é o índice total. Então, assim, todos aqueles que atuam como PSS, tudo que são os temporários, todos os que estavam no início da carreira, todos esses já receberam os 14,95. Você está me entendendo? Agora, quem trabalha há muito mais tempo é que não recebeu o piso. Recebeu um percentual menor. Ficou com 6%, faltando aí, em cima desses 6%, 8,44. Esses 8,44... Ali, naquele momento, houve um acordo, não estava a prefeita, mas estava toda a equipe dela nessa reunião, de que nós voltaríamos a conversar em março. Então, assim, né, em janeiro não houve, tudo bem, tá, então não vai dar para ser agora, não tem o suficiente, então em março a gente conversa para o restante. E aí, em março... Nós nos reunimos no dia 7, ficou para a primeira semana de março, foi também uma negociação junto com a Câmara. E aí nós tivemos ali toda uma apresentação feita pela gestão, né? Porque a princípio dizia que o índice... o índice que não daria, então aí foi explicado que o problema não era o índice, o problema é a arrecadação, né? Aí depois voltou a ser um índice. Então, assim, em dados momentos, o que a gente percebe muito, Raspinha, é que, assim, a contadoria ali da prefeitura, a equipe financeira ali, a equipe que cuida de tudo isso, em alguns momentos tem uma fala, em outros momentos é outra. Para que o nosso ouvinte entenda, quanto que está sendo oferecido pelo município de reposição e o que é reivindicado pelos professores? Então, assim, nós temos essa defasagem de 8,44. Nessa reunião de 7 de março, nós tentamos pelo menos parcelar. Não vai dar para ser tudo? Vamos parcelar. Nós saímos da reunião com 4% ou 5%, ia ser feitos os cálculos, né? Passado alguns dias, depois de muita pressão nossa ali para saber o resultado, a resposta foi 0 para o mês de março, 0. Entramos ali no mês de abril. Então, aí, o que nós fizemos? Nós temos uma contadora, a PP tem essa contadora muito competente, que atende todos os municípios, e ela fez todo o impacto do município de Mandaguari, e nós, então, trouxemos ela numa audiência pública, que foi na semana passada, né, na quarta-feira, para expor tudo que Mandaguari arrecada, tudo como é que tem sido, como é que foi. E, assim... Por exemplo, Mandaguari, o ano passado, teve um aumento, né, no seu índice de crescimento de 22%. E as nossas contadoras agora apostam em menos de 6% para este ano. E a gente retruca muito isso, porque a gente tem a visão de 200 municípios no Paraná e nenhum cresce menos do que 10%. Então, a gente fala para elas, olha... Mas vocês estão... Cheguei a dizer, prefeita, eu falei, prefeita, você não é incompetente a ponto de não crescer nem 6%, né? Então, assim, a gente... o embate nosso está em mostrar. Nós mostramos a categoria o que é possível, e aí a gestão... eu diria para simplificar o que eu disse para eles, eu acho que é uma insegurança demasiada, né? Na economia, no crescimento, e também, assim, um ousar um pouquinho, né? É necessário na gestão a gente ter um pouco de ousadia, né? Para poder negociar a pressão. Ao final, depois da última negociação, no período da tarde, eu conversando com a prefeita, ela me disse, olha, leve para eles que a partir de abril... A gente deixou agendado uma reunião para o dia 18 de abril, 18 de maio, desculpa. Ela falou, a partir de maio, eu tentarei fazer 1% ao mês. Nós levamos para a Assembleia, né? Levamos para a Assembleia isso, e aí a Assembleia achou assim, é muito pouco, diante do que eles já perderam no ano passado, diante do que estão sem receber, entendeu? Então, a gente fez uma conta contra a proposta. Cresceu isso entre elas, entre a categoria. Não foi nem nós que
Mas elas vieram. Então, vamos pedir pelo menos que ela faça essa recomposição de 2% ao mês, né? Até chegar ao final que seria aí 4 meses de 2%, né? Que seria maio, junho, julho, agosto, né? Ou que haja uma proposta nesse sentido. Porque, claro, elas ameaçam que se isso não acontecer até quarta-feira, nós teremos outra assembleia. Elas querem a paralisação, a greve, querem fazer um momento de mostrar à sociedade. Professor Lucas, para a gente poder fechar, quarta-feira, portanto, é quando vocês vão voltar a se reunir para tomar uma posição diante disso. É isso, professor? Bom dia. Bom dia, Rafinha. Bom dia, ouvintes da Rádio Agora. Isso mesmo, na quarta-feira haverá uma assembleia e a categoria vai decidir, aguardando que a prefeita ouça o pedido dos professores e faça esse parcelamento. Nós já estamos abrindo mão, esse pagamento era para ter vindo em janeiro, então a categoria propôs 2% ao mês, que é um valor irrisório para o município, a gente considera que é um valor pequeno, para que os pais, as famílias não sejam prejudicadas. A nossa intenção jamais é prejudicar a rotina das famílias, prejudicar as crianças, mas é preciso também que a gestão tenha esse olhar para a educação, que é a educação de Mandaguari, né? Uma das melhores educações da região, com índices excelentes no IDEB, e quem faz essa educação são também os professores e principalmente os professores, as educadoras e as auxiliares. Então, nesse sentido, nós aguardamos que até quarta-feira a prefeitura analise essa proposta e acate. Claro, claro. Professor Estela, quero agradecer a presença, estamos aqui na torcida para que se chegue a um bom termo e para que isso tudo seja equacionado da melhor forma. Obrigado pela presença e seja bem-vinda. Eu agradeço o espaço, né? E voltando a dizer aquilo que o Lucas disse, perceba assim uma seriedade, uma responsabilidade muito grande dos professores, tanto que todas as manifestações, todas as assembleias, tudo é depois do horário de trabalho, né? A gente tem feito para não prejudicar em nenhum momento a educação em si, né? Então a gente gostaria muito que a gestão pensasse ali, analisasse e por aqui já estancasse todo esse tensionamento aí, né, que é desnecessário. A nossa opinião, diante das contas que vimos e mostramos, não é necessário que se chegue a isso, né? É bem mais tranquilo aliviar e já fazer o cumprimento da lei, porque o que nós estamos pedindo é só cumprir a lei. Cumprimento da lei, provavelmente para o ano que vem vamos ter novas regulamentações do piso, né, que podem ser que sejam mais tranquilos para os prefeitos todos. Mas é possível, outros municípios da região já fizeram, tá bom? Obrigado mais uma vez, Estela. Professor Lucas, obrigado pela presença, seja bem-vindo. A gente continua acompanhando esse assunto, nossa reportagem vai repercutir essa entrevista no Portal Agora, na programação da Rádio Agora FM, e durante a semana a gente vai voltar a esse tema.